Luz no caminho e paz no coração a todos vocês que nos assistem. Aprendemos da doutrina espírita que a interação entre os espíritos encarnados e os desencarnados obedece a leis específicas, dentre as quais a principal delas é a da afinidade. Afinidade é esta que decorre da qualidade do pensamento, das ondas de sentimento propagadas e semelhanças de caráter, de comportamento e de ações. Hoje, no nosso abraço fraterno da semana, eu daria aqui um exemplo pessoal de como nós podemos nos sentir ligados, simpáticos a alguém mesmo sem conhecer este alguém pessoalmente. Visto ser possível existir laços de afinidade entre os espíritos separados pelas barreiras do corpo físico, existentes num, mas não no outro, a mesma lei vigora entre os encarnados, ainda que separados pela distância geográfica, pela distância física. Mas antes do abraço fraterno, nós traremos aqui algumas reflexões sobre 3 aspectos importantes da reencarnação. Quais sejam o papel da reencarnação como lei divina de justiça, o consolo que ela proporciona e a esperança para o futuro. Diálogo Espírita com vocês a partir de agora. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. E o tema que nós escolhemos para debater aqui com a Rose e o Parchin é alguns aspectos da reencarnação, especificamente 3. Ou seja, a relação que existe entre reencarnação e justiça, reencarnação como consolo e reencarnação como esperança. Vamos tentar fracionar isso aí para ver o que a gente consegue extrair daquilo, aquele aprendizado que a gente faz e que a gente tenta trazer aqui para compartilhar com vocês. Então, quando o assunto é reencarnação, Rose e Parchin, sempre se apresenta, é um assunto imenso, né? É um leque de possibilidades para tratar de várias facetas. Então, a gente escolheu exatamente esses 3 aqui. E eu inicio perguntando para vocês, então, sobre o primeiro desses 3 tópicos. Reencarnação como papel representativo da lei divina de justiça. Por que a reencarnação, a pluralidade das existências, ou paligênese também, que é um termo usado para reencarnação, funciona como mecanismo de justiça? Quem começa? Parchin? Pode ser, pode ser. Nós já discutimos aqui algumas vezes, não é, sobre esse assunto, e como você colocou, ele é enorme e temos que voltar a ele. E nós colocamos aqui uma verdade. A reencarnação é a única teoria que consegue ser compatível com a justiça divina frente à situação do mundo que nós temos. Na situação que nós estamos, nos problemas que temos, nas aparentes injustiças, contradições e problemas graves que o nosso mundo enfrenta. Deus não sobreviveria a uma só vida, não sobreviveria como não se conseguiria conciliar o atributo de Deus com uma só vida e o que ocorre em nosso mundo. A reencarnação, ela sim nos dá a certeza de que a justiça divina pode ser mantida, mesmo nós olhando tudo que existe de contradição, de problema, de dor e de sofrimento, porque estabelece a causa anterior, junto com as causas atuais, gerando problemas, mas que tem a sua solução na continuidade, no aprendizado e nas sucessivas encarnações. É uma questão de justiça, sim. É uma questão de Deus ser justo e, portanto, precisa existir a reencarnação. Deixa eu só fomentar para... Já vai provocar. Não, uma das maiores dificuldades que normalmente as religiões, se é que a gente pode considerar o espiritismo como religião, a grande dificuldade que essas religiões têm, essas demais crenças têm, é justamente de conciliar tudo o que acontece, como o Parchin disse, em torno de nós, com a lei de Deus. E às vezes as pessoas até duvidam
da própria existência de Deus, mas se Deus existisse, como é que ela permite que milhares Meu filho morra. Milhares morram de uma vez só, num terremoto, num tsunami, ou num acidente aéreo, porque tinha criança, porque tinha idosos, são inocentes. Então, isso aí... Esse aspecto é importante. Em primeiro lugar, nós temos que, do ponto de vista espírita, naturalmente, desmistificar um pouco o conceito da morte como uma tragédia, né? A morte é um processo natural, doloroso para quem fica e pensa que está distante dos entes queridos, só pensa porque não está, e que sente uma barreira, que a natural mudança, né, de estágio vibratório daquele que desencarnou impõe à nossa consciência presente. Mas a morte é um processo, às vezes, até quando atinge jovens, que faz parte do planejamento ou que pode ser útil em determinadas circunstâncias, né? Fazendo cessar uma situação de dor profunda, mudando para experiências novas que a pessoa está no momento de enfrentar ou que a família precisa enfrentar. De qualquer forma, o conceito da justiça divina, ele nos impõe considerar que nós estamos na Terra não num processo de castigo, de expiação dolorosa de faltas passadas. O conceito da justiça divina vai um pouco além disso do ponto de vista da doutrina espírita. Ele está mais ligado ao conceito da oportunidade de crescimento, de superação, de enfrentamento de problemas para amadurecimento da nossa consciência espiritual. Claro que quando nós estamos a braços com a perda de um ente querido, com uma doença limitadora e dolorosa, alguém que nós amamos acima de tudo, é difícil entender como Deus pode ser justo e aquela pessoa estar passando por uma provação, por uma dificuldade, por uma limitação tão amarga, enquanto outros, né, parecem que têm tudo. E é aí que entra a nossa consciência de que Deus, sendo justo, Ele nos dá essas oportunidades de voltarmos, às vezes com limitações, na exata medida da necessidade que nós temos de aprendermos, de amadurecermos em determinados aspectos. Esse é meu entendimento, a minha visão do assunto, pelo menos. O que eu noto, né? Até nas comunicações de espíritos desencarnados, nas análises das minhas próprias dores e daqueles que me cercam, nós notamos que as lutas nossas, as dores enfrentadas, as limitações e os problemas são desafios para crescimento proporcionais à nossa necessidade de progresso. Naquilo em que nós já estamos maduros, em primeiro lugar, para nós provavelmente não é uma dor tão grande, uma limitação tão pungente. Em segundo lugar, não nos atinge com tanta frequência. O que é que nos causa realmente pesar? Aquilo que não estamos prontos para enfrentar ainda, aqueles aspectos em que não estamos não temos suficiente amadurecimento espiritual. Então, a justiça divina, ela nos dá, no meu entendimento, aquilo de que precisamos. Só que muitas vezes nós não nos lembramos do que aconteceu em outras vidas. Nós não nos lembramos sequer do que fizemos, das escolhas que fizemos nessa mesma reencarnação e que nos levaram a determinadas situações. Então, o que nos atinge nos parece injusto. Mas é porque a nossa visão ainda não está completa. Até o mundo, quando nós reclamamos da corrupção vigente, da política difícil, da economia complicada, do desemprego, nós temos que pensar que esse mundo é um entre milhares habitados por espíritos, que está num estágio ainda primitivo do ponto de vista moral. A questão é que esse mundo não está errado, ele está no estágio próprio para proporcionar evolução para espíritos ainda igualmente primitivos, igualmente egoístas. A nossa grande pergunta, quando nós achamos que a vida é injusta, que a terra é dura, que a luta é árdua, que é tudo verdade, naturalmente, o que é que nós estamos fazendo aqui ainda, não é? Quais são as nossas necessidades espirituais que nos colocam necessário, nos tornam necessário vivermos num ambiente desse? O que é que nós temos que aprender com o que nós temos que contribuir nesse ambiente? Parchin, é claro que esses três aspectos que eu mencionei de início, justiça, consolo e esperança, estão entrelaçados, né? É uma maneira apenas didática de nós dividirmos o assunto aqui um pouquinho, né? Mas o que vem agora vai acrescentar isso que vocês acabaram de falar, o aspecto de justiça. Mas, especificamente,
Quando que a reencarnação ela se torna, o conhecimento da reencarnação pode consolar uma pessoa? Bom, vamos colocar aí esse termo de consolação, é aquela paz que te traz quando você tem o conhecimento do porquê das coisas e sabe que todas as coisas têm um objeto, um objetivo e estão tramitando dentro da normalidade da lei de Deus. Quando nós entendemos que o que está nos acontecendo aqui com o ente querido, conosco, com aquelas pessoas que nós conhecemos, com a nossa sociedade, nós entendemos que isso faz parte, né, de um processo de aprendizado que foi colocado, onde nós somos submetidos a um laboratório de experiência, onde nós vemos as ideias que nós temos estão sendo colocadas em prova para se viver no dia a dia e testar se nós realmente temos firmeza de ideias. À medida que nós entendemos que esses processos eles têm começo, meio e fim, e que nada foge da finalidade no mundo, e entendendo que a vida futura é construída por nós, que o sofrimento é decorrente da vida passada, mas que o futuro está tudo por ser construído para nós, para o nosso ser querido, isso nos dá uma tranquilidade de aceitar, uma serenidade de compreender a dor, o sofrimento, a perda, o afastamento, não é? Porque nós entendemos, como disse a Rosa, que ele é temporário, que é apenas aparente e que tudo está encadeado ao longo do processo de evolução, processo infinito. Eu acho que a justiça da reencarnação nos traz a consolação daquilo que ocorre conosco e com os outros. Só um complementinho da sua parte, para a gente poder ter tempo suficiente para o último item, mas é isso que faz realmente essa... Tem que ter a ideia, o conceito de reencarnação tem que estar muito dentro de nós, né? Para colocar na prática, porque não adianta dizer eu acredito na reencarnação, acredito que vai ter uma outra vida, mas na hora que o bicho pega, na hora que o bicho pega, se apavora, se desespera e tal. Então, para ter essa serenidade que o pai está se referindo, essa tranquilidade de saber que é passageiro, etc, etc, tem que esse conhecimento, essa noção tem que estar muito assimilada, né, Rosa? Eu acredito que o título que dão, né, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, se refere muito a esse conhecimento da realidade espiritual. Quando nós, pais, né, perdemos um filho, num momento em que não esperávamos, quando nós vemos uma criatura amada, presa a um leito de dor, e sabemos, não apenas acreditamos, sabemos que esse processo é temporário, não é castigo, é uma oportunidade de superação de fraquezas, de limitações, é um desafio àquele espírito para que supere sem revolta e sem amargura a sua luta, para que se torne mais forte, mais livre, mais sábio ao longo do tempo. Se temos essa certeza absoluta que aquela situação vai acabar, que mesmo aquele nosso ente querido que aparentemente se perdeu nos descaminhos da vida, ele será, entre aspas, salvo, porque ninguém se perde. Ele tem um futuro brilhante como filho de Deus e que ele não aprendeu hoje, ele vai aprender em outra existência, que depende dele apressar sua situação de equilíbrio, de alegria e de felicidade. Que maior consolo nós podemos ter do que esse? A certeza de que Deus não castiga, Ele nos ama, Ele nos dá as lições necessárias como um professor generoso, dá problemas para o aluno resolver, exercícios para fazer, para que ele aprenda, para que ele cresça, para que ele se torne forte, autônomo, sábio. Essa é a finalidade da luta, da existência. E o nosso ente amado, como nós mesmos, está protegido pela providência divina, para que com as suas próprias escolhas, com o exercício da sua liberdade, ele aprenda aos poucos a ter responsabilidade, que os atos e as escolhas têm consequências, que não são castigo, mas são naturais, ensinando a um processo de seleção de melhores condutas em outras oportunidades. Isso consola. Parche, e em relação à esperança, né? A gente é muito movida por fé e por esperança, porque até brinca-se que a esperança é a última que morre, né? O consolo é para o presente e a esperança geralmente é para o futuro. Como é que você vê isso em relação à reencarnação? Eu diria que esperança, ela é a certeza
interior. Nós chamamos de esperança, mas a esperança, ela se concretiza quando a gente entende esse processo. Não é a esperança de algo melhor, né? Eu acredito que algo melhor vai acontecer. É a certeza disso. Deus é tão perfeito, tão justo, tão correto, a sua lei é tão perfeita que nada pode estar fora da lei. Então isso me diz o quê? Essa turbulência, essa tempestade, ela só precede ao que vai vir depois a calmaria, que nós vamos atravessar quando entendemos, quando soubermos navegar corretamente pelos destinos da nossa vida e vamos achar mares mais tranquilos. Então, a esperança trazida pela reencarnação é a própria certeza de, como a Rose falou, tudo é temporário e que está no nosso alcance, que está na nossa possibilidade, que nós temos realmente, como diz o Renato Teixeira, o dom de ser capaz de ser feliz e que nós vamos conseguir. Basta aprendermos. Podemos errar, sofrer um pouquinho, ver outras pessoas que erraram, sofreram, mas uma auxiliando a outra, uma compreendendo a outra e tendo a fé no futuro, nós vamos cada vez estar com mais esperança que nos transforma em certeza e nos faz mudar. O remate é seu. A esperança significa o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, renovada por esses conhecimentos. A esperança é o quê? Como disse o Pajem, mais do que isso, ela é a certeza, a convicção interior, a absoluta confiança no poder divino e a certeza de que Deus nos ama, que o nosso filho, nosso ente amado, nós mesmos, estamos destinados à perfeição possível, a um processo de aperfeiçoamento contínuo, que nos tornará cada vez mais sábios, mais amados, mais capazes de amar, que nos liberta das nossas próprias limitações, que são as que nos tornam necessários ainda, os enfrentamentos de tantas lutas e de tantas dores. À medida que, assumindo as nossas responsabilidades de espíritos livres, fizermos as escolhas certas, direcionando a nossa vida, não apenas na conquista do bem para nós mesmos, mas repartindo aquilo que temos acesso de bom com aqueles que nos rodeiam, a certeza de que a vida também nos protege e retribui, porque torna a dor desnecessária, à medida que o trabalho fraterno se desenvolve. Essa é a esperança maior que a reencarnação nos aponta, a certeza que ninguém está perdido, a certeza que todos estamos destinados à alegria, ao amor e ao bem, e a convicção absoluta de que Deus nos ama e nos protege. Muito bem, prezados amigos, vamos para um intervalo bem rapidinho e na volta o Espiritismo responde depois o abraço fraterno. Até mais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, estamos com a seguinte questão. A reencarnação, ela nunca acaba? E se o mundo acabar? Então aí a gente percebe que a preocupação da pessoa que nos mandou a pergunta vai reencarnando e se o mundo acabar, como é que fica? Né? Vai continuar reencarnando? Não vai? Como é que fica essa questão da reencarnação? A gente percebe que é essa a preocupação da pessoa que nos mandou a pergunta. Bom, primeiro, nós temos que entender o seguinte, quando a pessoa fala o mundo acabar, essa é uma questão que a gente também trabalha, às vezes, nos grupos de estudos, na Casa Espírita, quando se fala mundo, a pessoa está se referindo ao quê? Ao planeta Terra? Ou o mundo, o universo como um todo? Nós temos que lembrar que o planeta Terra é um dos planetas de um sistema solar, que existem bilhões de planetas, bilhões de sistemas solares, bilhões de galáxias no universo. E sinceramente, eu não acredito que o Criador
ele teria o trabalho de colocar tudo isso aí para, de repente, acabar de uma hora para outra. Então, nós espíritas não acreditamos nessa questão do mundo acabar. Agora, o planeta poderá deixar de existir? Isso sim. Isso cientificamente demonstrado também, mas não se preocupe, o planeta Terra ainda irá existir por bilhões de anos ainda e passará por sérios processos de evolução até que um dia ele deixará de existir o planeta Terra. Ah, mas e aí? Como é que fica então? A gente vai poder reencarnar aqui? Não vai. Sim, nós vamos reencarnar em outros planetas daí. Outros planetas semelhantes. Então, quando a pergunta, a reencarnação, ela nunca termina, enquanto houver a necessidade daquele espírito de aprendizado em determinado planeta, ele irá reencarnar naquele planeta. Um exemplo que a gente gosta sempre de comparar a reencarnação é com o processo escolar. Então imagine o aluno lá do 7º ano. Se ele não passa de anos, se ele não é aprovado, se ele não aprendeu as disciplinas que ele deveria aprender, ele vai reprovar. E no ano seguinte ele terá que novamente fazer o 7º ano. Ele não passa para o 8º ano. E assim é o processo reencarnatório. Enquanto o espírito ele não aprende aquelas lições que ele deveria aprender naquele planeta, ele vai reencarnar sim. Ele vai reencarnar 1, 2, 1000 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que ele então adquira aquele aprendizado. Aprendendo aquilo, o que acontece? Ele poderá reencarnar num outro planeta. É a exemplo do que eu acho que até já comentamos aqui em programas anteriores, do que já aconteceu com Bezerra de Menezes, que já foi convidado, inclusive, a reencarnar em outros planetas. Porém, o seu amor pelos humanos, pelos terráqueos, por nós, fez com que ele pediu para que ele permanecesse ainda no planeta Terra, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo. Mas ele é um espírito que já tem condições de reencarnar em outro planeta, o Bezerra de Menezes. E assim seremos nós um dia. Tudo depende de nós, do nosso processo, da nossa vontade de querer aprender. Se nós pegarmos ali os ensinamentos que o Cristo deixou e trabalharmos em cima desses ensinamentos, fazendo bem ao próximo, procurando lapidar assim a nossa pedra bruta ainda que somos, trabalhar as nossas asperezas, assim nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, aprendendo, e vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais reencarnar pelo menos nesses planetas menos evoluídos, vamos assim dizer. Vamos reencarnar assim em planetas mais adiantados, em planetas mais evoluídos. E chegar a uma época então que não precisaremos nem reencarnar mais. Não neste corpo denso, num corpo denso como este que nós conhecemos, que nós possuímos. Lembrando que a cada planeta, de acordo com a sua evolução, o corpo material daquele planeta ele é mais sutil. E vai chegar uma hora que não vai precisar mais reencarnar. Então chega uma hora sim que terá o fim o processo de reencarnação. Mas isso depende tudo de nós. Obrigado pela pergunta. Continuem mandando as suas perguntas no e-mail que aparece aqui e até o próximo programa. Nosso abraço fraterno desta semana vai para Richard Simonetti, o amigo que não conhecia. Para quem não sabe de quem se trata, digo que ele foi um dos grandes escritores espíritas contemporâneos aqui no Brasil. Autor de 65 livros, membro da Academia Bauruense de Letras, vendeu mais de 2,2 milhões de exemplares. Foi também orador no Brasil e no exterior, articulista de jornais e revistas espíritas, e desde a infância esteve ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, São Paulo. Richard Simonetti desencarnou no dia 3 de outubro último. Partiu exatamente uma semana antes de completar 83 anos de um profícuo labor. E pouco importa aqui as circunstâncias da morte.
O que vale é a vida antes e depois dela. Ontem conosco ainda estava, hoje não mais. Hoje, graças à internet, travamos conhecimento com muitas pessoas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente. Algumas até se apaixonam. Mas tornei-me amigo de Richard Simonetti muito antes da invenção das redes sociais. Foi pelos seus livros e textos, nos periódicos espíritas, sempre temperados com muito humor, por isso leves como plumas, sem nunca perderem a virtude de informar, alertar e orientar, que eu aprendi a admirá-lo. Nunca o vi pessoalmente, apenas uma única vez nós trocamos uma mensagem via e-mail. E ainda na véspera da sua partida, eu comentei exatamente aqui no Diálogo Espírita, reprisei uma frase cunhada por ele, quando ele se referia aos ensinamentos de Jesus, dizendo que Jesus havia dito e orientado, recomendado que nos amássemos uns aos outros, mas que não nos amassássemos uns aos outros. Eis o bom humor de Richard Simonetti. Ele que quebrava paradigmas de conceitos e práticas espíritas, que ousava discordar, firme, mas sem magoar, de crenças cristalizadas, de maiorias desatentas com os ensinamentos de Kardec. 2 livros meus tiveram uma certa coincidência da pequena lavra minha em relação a dele, mas de qualquer forma 2 livros tiveram uma certa coincidência, porque um deles, a minha editora teve que alterar o título porque estava bastante parecido com um que acabara de sair dele. E depois o segundo meu ficou parecido porque o dele saiu depois e tinha no título 1 ou 2 palavras simplesmente idênticas em um e outro. Como para o pensamento não há distância, e ele, dirigido pela vontade, pode carregar o nosso sentimento, envio hoje o meu a Richard Simonetti, o amigo que eu não conheci. Pela obra deixada, pelos exemplos semeados, pelas lições espalhadas, pela palavra e pelas letras, que o nosso bom Deus ilumine no seu regresso à pátria espiritual. Até a semana que vem. A editora Espírita Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br, ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita. Interessante que vocês procurem esse livro, disponível também na livraria Ponto de Luz aqui em Curitiba, ok? Um abraço.